Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, você que está conosco aqui no programa Cidades em Debate, especial de sábado, e no programa de hoje nós vamos trazer uma pessoa que é muito querida aqui na nossa cidade, e ele cuida hoje, atualmente, de uma pasta que é importantíssima, que é uma pasta que simplesmente alavanca toda a nossa cidade de Santos e, por que não, toda a nossa Baixada Santista. Ele é professor universitário, ele já foi vereador, atualmente é vereador, mas agora é um secretário, então deixou de lado um pouquinho o posto de vereador. Também já foi conselheiro tutelar, essa eu não sabia não, viu? Vamos apresentar aqui o nosso querido Bruno Orlandi, ele que é o secretário vereador e também essa pessoa querida de quem eu estou falando. Tudo bom com você, Bruno? Como é que você está? Seja bem-vindo ao nosso Cidades em Debate, é sempre bom vê-lo. Grande Santiago, um prazer enorme estar aqui com você, poder falar um pouquinho do nosso trabalho no Cidades em Debate, um programa de alta qualidade, com um público aqui crítico, mas crítico positivamente, de formação construtiva. Então, poder participar um pouquinho e falar da nossa querida cidade, do nosso querido Porto de Santos. Bacana. Bom, primeiro, Bruno, nós estamos até numa época, né, interessante, porque é a época que vai ter esse novo pleito aí, justamente essa aí eu não sabia, conselheiro tutelar, você foi conselheiro tutelar, e agora vai ter eleição para conselheiro tutelar, então eu já queria até aproveitar a sua presença para explicar para o pessoal que está nos assistindo, porque muita gente pergunta, mas o que faz o conselheiro tutelar? Que importância tem essa eleição de conselheiro tutelar? Porque não é obrigada a pessoa a ir votar, mas é importante que ela compareça, porque ela vai estar colaborando de uma forma positiva em prol da sociedade, ainda mais pelo tema, né, que é criança. Explica pra gente um pouquinho como é que foi essa sua posse aí como conselheiro tutelar, como tudo começou, e explica pro pessoal que está nos assistindo também o que é ser um conselheiro tutelar. Vamos lá, de fato, eu tive uma oportunidade, uma passagem muito querida pelo Conselho Tutelar de Santos, que atuava nas 3 bases, né, inclusive pela coordenação geral, mas eu ficava lotado no Conselho Tutelar da Zona Leste. Foi um período, em 2009, nós estamos falando aí de 15 anos aproximadamente, que isso aconteceu, a minha eleição, e eu tive a oportunidade de trabalhar no direito, na defesa das garantias das crianças e dos adolescentes. É um sistema muito importante, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde você faz com que os direitos dessas crianças sejam respeitados, mas também os deveres. E isso faz o nosso dia a dia muito melhor. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em algumas instituições que trabalhavam com crianças, né, lidavam no dia a dia com atendimento de jovens, e aí surgiu a oportunidade da candidatura. Eu tive a honra de ser eleito, na época eu fui o 6º mais votado da cidade, e comecei esse trabalho, o mandato durou 3 anos, então eu faço aqui um apelo para que as pessoas participem da eleição, que elas vão até o local, é uma eleição facultativa, ela não é obrigatória, todos aqueles que têm o título de eleitor podem votar, obviamente, mas é importante que se vá, que a gente possa dar nossa contribuição, porque muitas vidas são salvas, muitas crianças são acolhidas, muitos adolescentes são protegidos, e isso faz com que a gente tenha uma sociedade melhor. A gente faz a proteção do bem mais precioso que a gente tem, que são os jovens, que é o futuro, e o Conselho Tutelar faz isso com muita determinação, com muita qualidade. Então, o meu compromisso aqui é de participar, obviamente, de forma direta, vou ali fazer a minha escolha daqueles que eu entendo que devem nos representar pelos próximos anos, mas especialmente parabenizar todos aqueles que fazem parte do Conselho Tutelar, porque é uma briga muito grande, é uma luta muito grande você proteger os direitos de todos aqueles que muitas vezes têm as suas escolhas ou os seus direitos, de maneira geral, cerceados ou violados. Então, que todos nós possamos participar e eleger aqueles que estejam mais bem preparados para proteger o nosso futuro. Bacana. Bom, e depois de ser conselheiro tutelar, aí você pegou o pleito de vereador, né? Você foi eleito como vereador na cidade de Santos, onde você, inclusive, estava atuando até receber esse convite para ser o secretário de Assuntos Portuários e Emprego. Como é que foi essa passagem, Bruno? Conta para a gente a vereança, o que você encontrou lá, o que teve de dificuldade, o que teve, por exemplo, de não dificuldade, que você pôde desenvolver de uma maneira tranquila. Como é que foi essa questão aí de vereança?
Ô, Santiago, a vereança é um desafio enorme, né? Ela faz com que a gente acompanhe de perto todos os desafios da cidade, desde um bueiro entupido até uma lei orçamentária. A gente debate quanto vai ser investido na educação, na saúde, políticas públicas de implementação de escola em período integral, de como que vai ser, por exemplo, o recolhimento tributário de determinado setor, e todas as mazelas que acompanham uma sociedade. Mas não só as mazelas, também as conquistas. Muitas vezes você tem a oportunidade de fazer uma votação para melhorar o dia a dia das pessoas, também para apresentar um projeto de lei que faça com que as pessoas sejam mais acolhidas, indicações ao Poder Executivo, muitas vezes de ações que são exclusivas ao prefeito, mas que o vereador pode fazer indicação, entendendo que uma ação como aquela seja possível e que vá melhorar o dia a dia de toda a população, e muitas vezes requerimentos, onde você questiona por que tal coisa é feita de tal forma e não de outra, e, obviamente, a partir dali, estabelecer mudanças, estabelecer critérios, parâmetros, onde você pode fazer a sua atuação legislativa. Eu não posso dizer que é um trabalho fácil, obviamente não é, para que você possa fazer isso com coerência, com força, com determinação, a sua dedicação tem que estar em alta, a cidade é grande, são 21 vereadores aqui no município de Santos, a área insular é pequena, mas tem a maior concentração de pessoas, a área continental, em que pese tem uma menor concentração de pessoas, tem muita oportunidade e é uma área muito extensa, então o trabalho pela cidade de Santos é grande demais. Obviamente, depende de quanto você está se dedicando, de quanto trabalho você exerce, mas, obviamente, a cidade de Santos e as pessoas, de forma geral, merecem todo esse trabalho, merecem toda essa dedicação. Então, fica aqui não só o meu compromisso, mas um testemunho de que dá para se fazer sempre um bom trabalho, dá para se entregar uma luta constante, porque a gente sempre pode melhorar cada vez mais. Bacana. Bom, depois da vereança, aí o Bruno, ele assumiu o cargo de secretário de Assuntos Portuários e Emprego. A gente sabe que você é um professor universitário, que você é um exímio advogado, né, Bruno? E também é uma pessoa de muitas qualidades. Então foi muito bem escolhido, né, pelo prefeito Rogério Santos. Agora eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi essa transição de vereador para secretário, porque é uma responsabilidade bem maior. Aí nós estamos falando de uma pasta que é municipal, mas o entendimento dela é nacional e até maior que isso, né? Maior do que o Brasil, a nível América Latina, porque a gente sabe o escoamento que tem aí o Porto de Santos e a sua importância, né? Como é que foi essa questão de você querer assumir uma pasta tão complexa como essa, ainda mais com tantos acontecimentos, Bruno? Pô, Santiago, eu sempre tive uma relação estreita com o Porto, não só amigos que trabalhem lá, mas muitas bandeiras dentro da Câmara Municipal que a gente já defendia em relação ao Porto de Santos. Em dado momento, o prefeito conversou comigo, fez uma escolha, me fez um convite para que pudesse integrar a administração, para que a gente pudesse não só fazer as indicações e defender algumas bandeiras na Câmara, mas que efetivamente pudesse aqui, dentro do Poder Executivo, fazer parte da administração dentro desse setor que, como você bem falou, tem um impacto enorme. A cidade de Santos hoje cedia o maior complexo portuário do Hemisfério Sul. E o Porto de Santos ele tem exportação e importação com o mundo inteiro. A gente está falando aqui, mas enquanto a gente fala, tem navio sendo carregado, tem navio chegando na Barra, tem mercadoria indo para a China, tem relação comercial com a Malásia, com a Europa, a União Europeia de maneira geral, com a América do Norte, América do Sul, enfim, inclusive com portos nacionais. O Porto de Santos também tem algumas questões que dialogam de forma direta com outros portos nacionais. Então, o trabalho é, obviamente, enorme, mas o Porto de Santos bate recorde a cada ano. Então, a gente tem se dedicado, a Autoridade Portuária de Santos, o presidente Pomini também é um grande parceiro, tem feito uma gestão excelente aqui à frente da Autoridade Portuária de Santos, e a gente tem conseguido aí, a inúmeras mãos, fazer um trabalho contando e buscando muito o crescimento do porto e a qualidade dos serviços prestados para que de forma mais eficiente possam garantir não só maior lucratividade, crescimento, mas também mais dignidade, mais qualificação para todas as pessoas que vivem do Porto de Santos. Bacana, bacana, Bruno. Vamos começar então, já trazendo alguns assuntos que é o que realmente
está em pauta hoje, para a gente poder ir desenvolvendo e até mesmo aprendendo com você, que já tem tanta experiência, né, nesse segmento. Eu tenho certeza que todo dia você também deve aprender coisas novas, mas a sua experiência é bem maior que a nossa. Você pode nos explicar desse acontecimento que está tão perto da gente, que faz parte do nosso dia a dia aqui da cidade de Santos e da Baixada Santista. Essa secretaria, pelo que eu entendi, você é secretário de Assuntos Portuários e Emprego, então tem essa questão da empregabilidade, né, que é muito importante. E como é que é essa relação porto-cidade, emprego, como é que é esse contexto, Bruno? Legal, esse aqui é o nosso carro-chefe, viu, Santiago? Essa relação com o porto, a cidade, é o nosso dia a dia dentro da Secretaria de Assuntos Portuários. A gente faz um fomento específico, porque antigamente sempre se dizia que o porto via de costas para a cidade de costas para o porto, e isso não é mais realidade. Hoje, inúmeras pessoas santistas trabalham no Porto de Santos, muitas decisões sobre o porto participam por Santos, partem por aqui, seja através do CAP, seja através de inúmeras pessoas que atuam no setor, seja através da própria Prefeitura Municipal, que participa no seu dia a dia. O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa também, em Brasília, tem colaborado demais para que o Porto de Santos possa crescer, bater recordes, trazer investimentos e buscar uma cidade cada vez melhor e, obviamente, isso é reflexo de um porto cada vez mais desenvolvido. E, nesse sentido, a secretaria faz toda a interface. Então, quando a gente fala de Porto de Santos, a secretaria que faz todo o relacionamento com a autoridade portuária é a Secretaria de Assuntos Portuários aqui do município. E, obviamente, tudo aquilo que o porto tem de interface com a prefeitura é esta mesma secretaria que é procurada. Então, é uma relação intrínseca, uma relação muito próxima, onde a gente pode cada vez mais buscar entregas significativas. E assim temos feito. Então, a gente tem conseguido entregar grandes avanços no porto, com essa parceria muito significativa entre autoridade portuária e Secretaria de Assuntos Portuários de Santos. Bacana, hein, Bruno? É algo que a gente realmente cai assim num certo entendimento, porque muitas coisas a gente pensa de um jeito e na hora de pôr em funcionamento é daquele jeito que a gente pensou, mas com mais alguns agregadores, né, vamos dizer assim. Agora, uma coisa que chama atenção é que o porto ele sempre está em transformação, até pelo seu tamanho, até pela capacidade, até pela necessidade, né? Porque ele impulsiona o país, se não me falha a memória, eu creio que 30 e poucos por cento, até 40% de tudo que é gerado no país, em questão de importação e exportação, sai justamente por aqui, né? Pela nossa Baixada Santista, pelo Porto de Santos. Agora, também tem aquela adequação com a cidade. O porto, ele necessita crescer, mas a cidade também necessita dessa transformação. E a gente nota que agora está chegando aí o Parque Valongo, né? O Parque Valongo, que vai ser uma das primeiras obras diretamente do porto para a cidade, sendo que a gente, como vou dizer, a gente está modernizando a parte do porto, mas também trazendo a cidade mais para dentro do porto. Como é que é esse contexto aí? Como é que tem que saber lidar com esse tipo de atividade para não errar, Bruno? Olha, a gente costuma dizer que a gente ouve mais para errar menos, né? E esse é sempre um mantra muito utilizado aqui. O Parque Valongo é um anseio muito antigo da população, a gente ouvia há muito tempo a população santista querer ter acesso à linha d'água, aquele pai, aquele avô que queria levar seu filho ou seu neto para conhecer o Porto de Santos, para conhecer o local que muitas vezes eles trabalharam e ali trouxeram sustento para sua família e não tinham acesso. Porto de Santos, hoje, não tem um acesso às famílias. E aí, dentro desse contexto, numa boa conversa entre a Prefeitura de Santos e a autoridade portuária, nós tivemos a oportunidade de trazer o Parque Valongo para essa realidade. E o que é o Parque Valongo? É a revitalização dos antigos armazéns ali do Valongo, o armazém 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na verdade, o 5 vira uma grande praça, e este ao lado, o 6, viraria a estrutura do 7 e ficaria logo ao lado do parque. Então, nós teríamos 1, 2, 3 e 4, a praça e mais um armazém que seria destinado à pesquisa. E à frente, como a gente pode ver aqui nas imagens, teríamos um pier de contemplação para que as pessoas pudessem ter acesso a essa linha d'água. E dentro desses armazéns, toda a estrutura montada seria para receber
as pessoas da cidade, os munícipes, os nossos turistas, possivelmente ao lado do futuro terminal de passageiros, ali na região também, ao lado do Valongo, onde a gente teria restaurantes, bares, eventualmente uma praça para as crianças poderem brincar, uma praça, um playground, talvez uma roda gigante, existe a possibilidade também, mas uma estrutura completamente revitalizada, reurbanizada, onde todos pudessem, dentro de um ambiente seguro e, obviamente, acolhedor, aproveitar a nossa cidade, aproveitar o Porto de Santos. Eu estive no local recentemente, as obras devem começar já em setembro, e a gente, através de audiências públicas, vai decidir toda a destinação, mas é importante destacar a beleza do local. Eu estive lá no início dos trabalhos, inclusive para definir alguns avanços no local, e aquele acesso, eu não tenho dúvida nenhuma, além de muito bonito, vai dar orgulho para o cidadão santista, para todos aqueles que conhecem o nosso porto, que, obviamente, possam conhecer, olhar e falar, caramba, o Porto de Santos é lindo, é eficiente, traz resultado e traz um ambiente acolhedor para todas as famílias da nossa querida cidade. Que bacana, hein, Bruno? E a gente vendo as imagens, a gente realmente viaja, né? Já viaja aí nessa novidade e fica na torcida para que isso seja preparado o mais rápido possível. Mas a gente sabe que isso aí é uma obra, né? E obra demora tempo. Demanda de quanto tempo essa transformação, Bruno? Olha, nós temos a perspectiva, Santiago, de entregar essas obras já no primeiro semestre do ano que vem. Então, nós estamos falando aí entre junho, talvez julho do ano que vem, a entrega dos armazéns. Obviamente, a utilização da estrutura vai depender de audiências públicas para a destinação, chamamentos para que as pessoas possam, os interessados, vir da iniciativa privada para ocupar o espaço, seja para um restaurante ou para algum tipo de serviço no local, mas a estrutura física, a nossa perspectiva é que entre junho e julho do ano que vem já possa fazer a entrega. Olha aí que bacana, hein? Então vamos ter esse contexto aí. Vamos viajar mais um pouco aqui nas imagens, porque isso aqui é um sonho, né? Que o santista tem, até por ver vários exemplos pelo mundo afora, Porto Madeiro, até mesmo aqui no Brasil, né? Nós temos também já alguns portos que estão transformando, já fazendo essa integração, e a gente está falando aqui do maior porto da América Latina, né? Então, num contexto bem maior. E até porque parece que nessa parte também vai ficar futuramente o terminal de passageiros, né, Bruno? Que também vai poder agregar essa parte aí do Parque Valongo, entre o centro de Santos, quer dizer, então vai ficar ali uma estrutura só, né? Num contexto bem maior do que esse que a gente está vendo aqui. É para um futuro próximo ou vai um pouquinho mais? Porque a gente sabe que demora, né? Essa é a perspectiva. A autoridade portuária, o governo federal ainda não fez assuntos, né? Não fez o anúncio, o Ministério de Portos e Aeroportos, que tem a responsabilidade dos arrendamentos ali da região, ainda não fez esse anúncio, mas a gente sabe que caminha para a alteração do local do nosso terminal de passageiros do Concais. Ele sairia de onde ele está e migraria para um local exatamente ao lado desses armazéns revitalizados. Só que, obviamente, demanda a obra. Então, a perspectiva dentro desse contexto é que, após esse anúncio, demore mais ou menos 3 anos de obra. Então, a gente acredita que para a temporada de 2027, o terminal já esteja em funcionamento, obviamente com todo o Valongo revitalizado muito antes, mas aí sim, com o terminal de passageiros e os cruzeiros já fazendo parte desse complexo e entregando para a sociedade santista um belo equipamento, onde todos aqueles que nos visitam fiquem muito felizes e muito orgulhosos de saber que tem aqui no seu país o maior porto do Hemisfério Sul. Uma coisa que eu vou te falar, Bruno, que eu acredito porque agora vai, porque muitas vezes a gente sempre ouve falar desse contexto todo, do túnel, que é outro assunto que a gente vai entrar a seguir, inclusive, mas as pessoas não arriscam uma obra maior porque sabe que o mandato é menor do que o tempo da obra. Né, que nem o próprio túnel, segundo dizem que se começasse hoje, duraria 4 anos, né? Então, qual político vai querer pegar uma obra dessa, né? Quer pegar no meio, do meio para o final é legal. Agora, qual político vai querer, por exemplo, fazer um Parque Valongo para abrir precedente para um concorrente? Então, é por isso que eu acredito, porque a gente vê que nesse contexto aqui, a política está sendo deixada de lado. E o primordial nessa história está sendo a população, está sendo o desejo, o anseio
da população santista de querer justamente esse parque. Então, por isso que eu acredito agora, porque a política está de lado. Agora, vamos conversar aqui. Pela primeira vez na história, nós temos um ministro que é do Portos e Aeroportos. Então, acho que nem você mesmo estava falando aí no próprio Parque Valongo, para que seja liberada várias áreas, aí precisa de um contexto que vem de Brasília, enfim. Então, eu acho que a oportunidade é essa, o momento é esse. Com a sua capacidade, que eu vejo você uma pessoa muito capaz nessa pasta, é um acerto aí do Executivo, e ao mesmo tempo eu vejo que nós temos o Márcio França, que parece que nos momentos de decisão, ele não confunde também o lado partidário com o lado de necessidade da Baixada Santista, até por ser uma pessoa aqui e saber desses sonhos todos que nós estamos falando aqui, que a Baixada precisa dessa transformação para poder dar um outro salto, para poder crescer e se modernizar. Né? Então é por isso que eu estou acreditando nisso aí. Agora, no caso, o ministro, o Bruno, ele apoia, como é que é esse negócio? Ele sempre está junto, ele sempre traz as novidades, ele batalha pela pasta também ou não? Batalha sim, Santiago. O ministro tem sido muito presente aqui na nossa cidade, no nosso porto, tem sido um grande parceiro, daí a relevância, é importante destacar isso, de ter um ministro da nossa região. Durante toda a história, foi muito difícil você ter algum ministro de especial relevância na área de Porto, em especial Porto de Santos, daqui da nossa cidade. Então, quando você tem a oportunidade de ver nomeado um ministro da nossa cidade, você sabe que é muito mais fácil o avanço, porque conhece desse local, conhece do estudo, conhece do trabalho, do segmento, do que possa ser entregue. Então, o ministro, de fato, tem sido um grande parceiro. Todas essas obras, toda essa parceria tem acontecido desde a sua chegada. Vou dar um exemplo aqui. Parque Valongo, que a gente está falando. Parque Valongo, ele sempre foi uma área federal. Ele nunca foi possibilitado ao município para fazer qualquer tipo de intervenção. 40 anos se passaram, desde o começo do anseio da cidade de Santos em ver o Parque Valongo revitalizado, e não se podia fazer nada. Como é que isso aconteceu? O ministro fez a cessão de área, através do presidente da autoridade portuária, à Prefeitura de Santos. E hoje, os armazéns 4, 5 e 6 já estão sob a responsabilidade do município. E isso significa um avanço enorme na relação Porto-Cidade, mas mais do que isso, um olhar atento de um ministro que conhece o que é o Porto de Santos. Então, para nós, é motivo de grande orgulho e de enorme avanço você ter alguém que é da nossa região, que pode parcerizar e que tem olhado com muito bons olhos aqui o desenvolvimento do nosso porto. Bacana, hein, Bruno? Bacana. Bom, agora vamos para esse sonho, já que o ministro está afinado, né? Então, vamos ver se agora vai. O tal do túnel, né? Que a gente tanto ouviu falar. Eu, desde a minha infância, creio que você também, desde a sua infância, são 2 túneis. É esse aqui do Morro do Marapé, né? Para ligar a zona noroeste com a praia. E também esse túnel, ou que era a ponte, né? Sempre foi a ponte, mas agora a tecnologia chama o túnel até para facilitar mais e desapropriar menos, que é importante esse contexto também. Essa questão do túnel, sai ou não sai, Bruno? Você que está aí dentro agora, você pode falar para a gente. Olha, Santiago, eu acho que sai, eu acho que não sai. Então vamos criar uma escala de 0 a 10. Quanto você aposta? Santiago, se aqueles que estão comandando se mantiverem nos seus postos, é 10. Hoje, a perspectiva do governo federal, do governo municipal, inclusive do governo estadual, é a realização do túnel Santos-Guarujá. Está, de fato, no radar de todas as esferas, o esforço tem sido enorme. Existe uma comissão dentro da autoridade portuária, com a participação da Prefeitura de Santos, da Prefeitura do Guarujá, da OAB, da Autoridade Marítima, né, o nosso capitão dos portos aqui da Marinha do Brasil, e de tantas outras instituições e pessoas envolvidas, participando de forma direta na elaboração do estudo, do resultado, fazendo as suas colocações, sendo ouvidas de fato, com as intervenções necessárias. Então, hoje, a perspectiva é muito grande de que esse túnel, de fato, se torne realidade. Parte-se da ideia de fazer uma PPP, hoje o caminho é esse, estão sendo recuperadas, tentadas, algumas licenças ambientais da ocasião
onde a Sabesp tinha feito a CETESB tinha emitido essas licenças, e agora tem se trabalhado muito nesse sentido, de recuperar o que se tem, eventualmente entrar com novas licenças, mas aproveitando algumas questões já superadas em processos abertos em outrora, e também, obviamente, modelado a estrutura. Importante dizer que a Prefeitura de Santos se manteve firme nisso, a autoridade portuária apoiou o tempo todo, de um trajeto que não tivesse nenhum tipo de desapropriação aqui no nosso município. Então, isso é fundamental para que a gente possa, de fato, avançar, garantindo o direito à propriedade de todos que estão ali no entorno, sem incomodar a vida de ninguém, muito pelo contrário, trazendo modernidade, trazendo logística, trazendo eficiência para a mobilidade urbana. Então, foi um avanço muito significativo e hoje as coisas caminham, de fato, para que até o final do ano que vem, no máximo no início do outro ano, já tenhamos um edital na rua, já tenhamos tudo estruturado para que em 2025 ainda tenhamos o início das obras. Importante dizer também que haverá, na próxima sexta-feira, salvo engano, no dia 18, o lançamento da Frente Parlamentar da Ligação Seca. O deputado Paulo Alexandre Barbosa tem feito esse trabalho dentro do Congresso Nacional, liderando esse processo, para que a gente possa também ter um apoio muito grande do Congresso Nacional e do governo federal no aporte de recursos, nas questões políticas que envolvem essa estrutura, para que ela de fato saia do papel. É uma obra ansiada há 97 anos por toda a população, seja do Guarujá, seja de Santos, e que, como você bem colocou, antigamente era a ponte. E hoje, por questões técnicas envolvendo o crescimento dos navios, que hoje crescem para cima e, obviamente, impactam no seu calado, ou seja, para baixo, não podem ter a profundidade do nosso canal diminuída, sob pena de não entrar outros navios maiores, que é por onde hoje os navios têm se desenvolvido com esse crescimento. Então, o túnel é uma saída que permite o crescimento do Porto de Santos, sem nenhum tipo de impacto negativo, mas também melhora a mobilidade urbana da cidade e faz com que algo em torno de 80 mil pessoas que cruzam esse trajeto do canal, seja por balsa, por catraia, por tantos outros meios de locomoção, possam fazê-lo pelo túnel, ou seja, sem atrapalhar o tráfego de navios no canal, melhorando a eficiência da entrada, com menos risco, porque vão fazer através de uma ligação seca, sem ter que estar em cima do mar, em barcos menores ou em qualquer outra estrutura, com mais rapidez, inclusive em um túnel com previsão futura para passagem de VLT. Ou seja, trazendo muito mais qualidade de vida às pessoas que fazem parte do trânsito diário entre as duas cidades. É uma integração, né, das cidades, é um sonho que existe, né, Bruno? É da gente poder ir para o Guarujá com qualidade, voltar do Guarujá, até para as pessoas que trabalham também, que moram na Ilha de Santo Amaro, que queiram vir aqui para a Ilha de São Vicente. Então é um fato que é um sonho muito antigo, né? E que agora a gente parece que está começando a querer apalpar, porque todo o contexto, né, está nos direcionando a isso. Conforme nós falamos, o ministro do Portos e Aeroportos hoje aqui da Baixada, ele sabe da necessidade, o próprio governador, o prefeito, enfim, né? Então, eu acho que a gente está apostando bastante. E você já deu essa boa notícia, de 0 a 10 é 10, né? Se continuar nesse contexto, então a gente fica mais feliz ainda. Ô, Bruno, vamos falar aqui dessa zona de processamento de exportação, o ZPE e Porto Indústria. Explica para a gente esse contexto, que é importantíssimo, né? Com certeza. Santiago, quando a gente fala hoje dos melhores portos do mundo, aqueles que têm mais eficiência, que têm mais resultado, a gente está falando de atividades portuárias que logo ao seu lado tem algumas atividades industriais. E como é que funciona isso? Uma área específica, próxima ao porto, faz um trabalho com baixo impacto ambiental e alto valor agregado, para que este material possa ser escoado diretamente no Porto de Santos, aqui especificamente, mas em qualquer porto do mundo, quando tem uma atividade industrial próxima. Por quê? Porque esse custo de deslocamento do material, ele é muito reduzido. A gente sabe do impacto do custo da logística dentro do preço de determinada mercadoria. Então, quando você tem atividade industrial ao lado, você tem um custo muito menor. E a hora que você tem esse custo muito menor, você deixa o nosso produto com muito mais condições de brigar no mercado internacional. E aí,
é a grande sacada que a gente fala do crescimento da região portuária de qualquer lugar do mundo. A gente tem hoje, dentro dos portos mais desenvolvidos do mundo, uma grande eficiência decorrente da tecnologia. Isso faz com que se ganhe preço, isso faz com que se ganhe em resultado, em eficiência, mas também diminui o número de empregos. Então, para você compensar esses empregos, você tem que trazer outras atividades. E a atividade industrial é um grande polo empregador. Então, trazer a relação porto-indústria, ou seja, indústrias perto do Porto de Santos, para que possam escoar esses produtos com um preço muito mais palatável, ou seja, um preço muito melhor para que ele tenha competitividade, é um grande avanço. E aí tem a cereja do bolo, Santiago, que é a Zona de Processamento de Exportação, a ZPE. E o que é isso? É uma zona onde você tem um grande incentivo fiscal, em especial federal, para que os produtos que ali sejam feitos tenham com esse incentivo mais condições ainda de concorrer no mercado internacional. Ou seja, não paguem alguns impostos para exportação, tenham incentivo fiscal, com isso reduzem o seu preço, reduzem o preço na logística que estão ao lado do porto e podem concorrer no mundo inteiro. E se por acaso eles tiverem uma demanda maior, ou perdão, eles tiverem uma estrutura que eles estão fazendo mais produtos do que de fato vão exportar, eles podem abastecer o mercado nacional. E aí eles pagam o devido imposto. Ou seja, é uma oportunidade que a gente cada vez mais possa oferecer emprego e trazer avanço para a nossa cidade. Dentro desse contexto, é importante dizer que quando a gente migra simplesmente de um porto-indústria, ou seja, de uma indústria perto de um porto, para uma zona de processamento de exportação, a gente trabalha com indústrias voltadas diretamente à exportação, a gente está falando em melhora de 4 para 1 empregos. Uma indústria normal emprega 1. Uma indústria voltada à exportação emprega 4 pessoas na comparação. Os valores salariais são melhores, a qualificação profissional é cada vez maior. Ou seja, é mais oportunidade para o cidadão santista, é mais desenvolvimento e eficiência para o nosso porto, para o nosso estado e para o nosso país. Ou seja, coloca o nosso país, a nossa cidade, a nossa região num outro patamar de competitividade nacional e internacional. Bacana esse contexto, hein, Brunão? Bacana mesmo, hein? Bom, temos aqui um assunto importante também, e esse aqui, ele vai trazer mais empregos até, né? A questão está até fresquinho, isso aí está cheirando a carro zero ainda, né? A liberação da área para instalação da pera ferroviária, que era também uma demanda muito pedida já pelo porto. Porque existe, como vou dizer, as necessidades da cidade e existe também as necessidades do porto. E num comparativo, vamos falar, isso aqui seria o túnel do porto, né, que está sendo realizado. Como é que fica essa liberação dessa área para a instalação dessa pera ferroviária e qual o impacto que isso vai trazer para dentro da cidade também, Bruno? Isso é um avanço fantástico, Santiago, porque quando a gente fala em estrutura ferroviária, em linha férrea, quando você não tem essa pera que está sendo falada agora, você tem que ficar desengatando vagão, engatando vagão, sai mercadoria, renova mercadoria, e isso atrasa muito a operação. Obviamente, tem um custo maior para as empresas, impacta no preço. E, obviamente, também na quantidade, na oferta, na tua estrutura de eficiência para a entrega de mercadoria. Quando você tem uma pera ferroviária, ela faz o formato de uma pera mesmo, uma espécie de uma ferradura. O trem entra por um lado, carregado de grão. Ele faz a volta ao final e volta, por exemplo, com fertilizante importado para abastecer a região interna do país. Então, por exemplo, o Maurício, que está aqui na tela falando, que é engenheiro da autoridade portuária, conhece bem esse circuito. Ele sabe da importância de se colocar uma pera férrea, porque ela vai aumentar demais a eficiência de todo o porto. Era um anseio muito antigo, a área ali fica no local muito específico, muito peculiar, que permite esse avanço. Obviamente, vão ser gerados inúmeros empregos para a construção dessa pera ferroviária pela FIPES, mas vai também trazer outros impactos significativos. Por exemplo, onde está ali hoje a Marimex, é um terminal que atua com container, está dentro de um outro cluster. Ele agora vai conseguir, com essa autorização da autoridade portuária, ir para um local onde fica mais fácil o manuseio de containers. Ou seja, você consegue também organizar o porto por mercadoria, por carga, fazendo com que ele tenha mais eficiência ainda. Ou seja, inúmeras ações, aos poucos, vão sendo somadas, trazendo cada vez um pouco mais de eficiência, cada vez um pouco mais de carga, e isso significa mais emprego, mais renda, mais qualificação,
para todo o Porto de Santos. É um motivo de muito orgulho você olhar para o Porto de Santos e ver que a cada ano a gente consegue bater mais recordes. E agora, cada vez mais desenvolvimento e mais emprego com qualidade. Que bacana, Bruno. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um gole d'água aqui, vamos para o intervalo rápido, e na volta a gente ainda vai estar falando aqui dos investimentos futuros, né, do Porto de Santos, e também qual vai ser a geração de empregos, né, que impacto em questão de emprego, porque a gente está falando até agora de muita obra que vai ser feita no Porto, fora Porto, enfim, e você como hoje é o secretário de Assuntos Portuários e Emprego, a gente não pode deixar de falar do emprego também. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer esse assunto aqui, os investimentos que estão vindo junto com os empregos para a nossa cidade e para a nossa Baixada Santista. Então, rapidinho a gente está de volta nesse Cidades em Debate especial de sábado, trazendo hoje o nosso querido Bruno Orlandi. O que você precisar para fazer a melhor pintura para sua casa, seu comércio, até mesmo para o seu carro, a Rio Branco Tintas tem a tinta certa para você. Trabalhamos com todas as grandes marcas do mercado e acessórios para melhor pintura e aquele acabamento de altíssima qualidade. Lembrando que a Rio Branco Tintas, além da maior variedade de tintas e grandes marcas do Brasil, tem entrega gratuita em toda a Baixada Santista e bate oferta da concorrência. Rio Branco Tintas, Avenida Ulisses Guimarães 555, Jardim Rio Branco, em São Vicente, Disque 35765252, aberta todos os dias. Na hora de arrumar o seu carro, confiança tem nome. A oficina Frota Vento Imports sabe muito bem como cuidar do seu carro por dentro e por fora. Pode confiar. Oficina Frota Vento Imports. Quase 40 anos de confiança em toda a Baixada Santista. Atenção, você dono de lojas e suplementos, casas e produtos naturais ou que queira abrir um negócio. Procure a APS Distribuidora de Suplementos. Eles têm as melhores marcas com os menores preços do atacado. Whey Protein, creatina, barras de suplementação, linha fitness e muito mais. Faça uma visita. Rua Almeida de Moraes, 125, Vila Matias, em Santos. Telefone WhatsApp 974242787. APS Suplementos Alimentares. Com itens de primeiríssima qualidade, buffet variado e self-service por R$20. Só o restaurante Paquito pode oferecer essa qualidade toda. Almoço de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. E também fazemos entrega. E à noite tem o rodízio de pizza mais gostoso, de segunda a quinta por R$29,90 e sexta e sábado R$34,90 por pessoa. Temos pizzas a partir de R$27,90. Paquito Restaurante e Pizzaria, Rua Luísa Macuco 146, Disque 33947933. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Hoje vamos falar sobre o seguro condominial. Sua contratação é obrigatória por lei, com o objetivo de proteger as áreas comuns do condomínio. A cobertura obrigatória e básica envolve incêndio e explosão de qualquer natureza. Porém, as seguradoras costumam trabalhar com a cobertura ampla e necessários, como danos elétricos, queda de raios, desmoronamentos, alagamentos, vendaval, granizo, vazamentos e as responsabilidades civis do condomínio e do síndico. Temos ainda roubos de bens também do condomínio e até assistência 24 horas, como o serviço de encanador, chaveiro e outros serviços necessários para as áreas comuns do condomínio. Vale salientar que o seguro condominial pode até proteger o conteúdo da sua casa e do apartamento, desde que contratada a cobertura específica. Mas é sempre melhor a contratação do seguro residencial de forma individualizada, por cada condomínio, de acordo com a sua necessidade. Quer saber mais sobre o melhor plano para o seu condomínio? Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Cidades em Debate especial de sábado. Hoje estamos trazendo aqui o secretário de Assuntos
Portuários e Emprego, Bruno Orlandi, e ele vai conversar já conosco, né? Vamos continuar esse papo que está muito legal. Mas antes eu gostaria de dar um recado aí para você, que a Igreja Coração de Maria continua arrecadando alimentos, arrecadando agasalhos, roupas, também calçados em bom estado. Você que puder fazer a sua doação lá na paroquial da igreja, a gente agradece. Inclusive material de higiene pessoal, material de limpeza, o pessoal também está aceitando, porque eles montam cestas básicas para famílias que estão passando por necessidade. Então, você que tiver como contribuir, o endereço é esse, é na Costa 74, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E o telefone que você está vendo na tela é para você poder marcar, né, com o pessoal da paroquial. Você que tem o que doar, mas não tem como levar, não tem condução, eles vão buscar na sua casa, em toda a Baixada, viu? O telefone é esse, inclusive para informações ou para marcar o horário. 3223-7381, 3223-7381. A gente agradece demais toda essa ajuda que vem chegando. Bom, o nosso querido Bruno Orlandi está conosco hoje, ele que é o secretário de Assuntos Portuários e Emprego, e a gente já falou aqui sobre a relação Porto-Cidade, já explicou também o Parque Valongo, essa obra que vai ficar lindíssima. Já falamos aqui do túnel, né? O tão sonhado túnel de Santos. Ô Bruno, eu tô querendo passar por o túnel assim, abaixar os vidros do carro só para sentir a brisa no rosto, né? Aquela brisa diferente de dentro do túnel. Vamos ver. Também falamos aqui sobre a importância da zona de processamento de exportação, a ZPE, o Porto Indústria, e ainda falamos sobre a nova pera, né? Essa aqui que conseguiu a instalação dela, agora vai ser uma realidade, vai aumentar muito o número de tonelagem, né, de cargas que o Porto vai poder receber, como também distribuir, enfim. E agora um assunto que é importante, né, Bruno, já que você, no caso, como eu falei, a sua pasta também fala do emprego, então vamos falar aqui sobre os investimentos no Porto e a geração de empregos. Dentro de todo esse contexto que nós apresentamos aqui, você já tem um cálculo, por exemplo, da geração de emprego que tudo isso vai trazer para a gente ou não? Santiago, nós temos alguns números sim, eu vou passar para você algumas questões pontuais, mas antes de mais nada eu quero fazer só uma observação. Falei no começo do programa aqui que você tem uma audiência qualificada, né? E eu já recebi mensagem aqui no WhatsApp, quero deixar um abraço para um grande amigo, grande irmão, o Carbalido, está nos acompanhando aqui e já mandou mensagem. Então, um abraço, Carbalido, querido irmão, querido amigo. Santiago, nós temos aqui alguns avanços na cidade. Por exemplo, nós tivemos a COFCO agora, com investimento de 1,5 bilhão. Nós estamos falando aí de 500 empregos gerados de forma direta. Nós temos outros investimentos, por exemplo, da Petrobras, também numa grandeza de 1,4 bilhão, aqui no município, outros tantos empregos gerados só na fase de construção. Depois nós temos ainda os colaboradores. A própria estrutura da FIPES, quando fala da pera, nós temos também ali mais alguns colaboradores, se eu não me engano, nós estamos falando de 120 colaboradores de forma direta. Eldorado teve agora a inauguração do seu terminal, 127 colaboradores contratados agora. Nós temos aqui o nosso Centro Público de Emprego, não sei se você conhece, o Centro Público de Emprego fica ali na Amador Bueno, fica ao lado do Poupa Tempo, e a gente atende ali inúmeras pessoas, algumas milhares no decorrer do ano. Só esse ano já atendemos mais de 11 mil pessoas. E nesta oportunidade já encaminhamos mais de 1.500 pessoas para as vagas e oportunidades aqui na nossa cidade. Ou seja, é um trabalho enorme, onde a gente vai buscar algumas vagas dentro dessas empresas, dentro desses investimentos, trazemos para o nosso Centro Público de Emprego. Essas que eu falei aqui ainda não estão no Centro Público, em breve estarão. A gente tem feito um esforço com as empresas para que a gente possa ter contratação de mão de obra local, disponibilidade de vaga, e que as pessoas possam, em pé de igualdade, serem encaminhadas, e aí sim a empresa escolhe quem melhor se adequa ao seu perfil. Mas que a gente possa, através disso, ter um fomento específico das vagas da nossa cidade. Outra operação que a gente faz, muito significativa, Santiago, é a Caravana do Emprego. A gente vai até determinado bairro do município, leva até lá toda a nossa estrutura, o nosso time do emprego e disponibiliza às pessoas daquela região as vagas que estão ocorrendo, seja no Porto, seja em qualquer outro setor. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas não têm, às vezes, o dinheiro de um ônibus para ir até o centro da cidade. Outras vezes, elas não têm com quem deixar o seu filho, o seu neto,
e elas estão em busca de uma requalificação, de uma oportunidade nova no mercado de trabalho, ou às vezes um jovem que ainda não se colocou e precisa da sua oportunidade, mas estuda o dia inteiro, não tem condição de ir até lá. Então a gente vai no fim de semana, vai no sábado, desculpem, leva a caravana até o local, junto com outros serviços do município, e serviços de mutirão de saúde, estrutura de brinquedos para que as crianças possam ali se divertir um pouco também, faz exames de saúde e entregam, dá oportunidade de educação, inclusive, sistema de ensino de jovens e adultos, enfim, uma gama de serviços públicos onde a pessoa, naquele local, aproveita a oportunidade e se cadastra no sistema. E aí, uma vez cadastrado, tendo alguma vaga compatível com a sua qualificação, com o seu perfil, a gente dá o encaminhamento. E a pessoa vai até lá e muitas vezes consegue o seu emprego. Ou seja, Santiago, a gente traz a oportunidade para perto da pessoa. Ela também precisa desse olhar. Muitas vezes, as pessoas entregam um emprego apenas com desenvolvimento econômico. E, na minha visão, a melhor política social é justamente o emprego. Então, a gente tem que dar oportunidades para as pessoas, tem que ir até lá, e a Caravana do Emprego é um desses instrumentos que possibilitam levar mais dignidade a cada cidadão santista. Nessa questão de emprego também, Bruno, uma coisa que chama muita atenção é a qualificação das pessoas, né? Porque a gente vê que no contexto nacional, até não é de ontem para hoje, isso aí já vem de muitos anos para cá, né? Algum erro que nós temos em questão educacional é que as pessoas parece que não procuram mais a qualificação. E a gente vê que hoje todo o aparato, todo o equipamento que chega, ele é de extrema tecnologia, né? Que exige aí um aperfeiçoamento, né, dessa mão de obra. Porque hoje em dia, por exemplo, não temos mais quase não temos, né, aquele ensacador, aquele cara que vai levando o saco nas costas lá para colocar no porão do navio. Hoje a coisa é feita de uma outra maneira, né, muito mais ágil, é o maquinário, quer dizer, então as coisas vão acontecendo e vão se modernizando. E a gente, claro, saímos atrasado, mas a gente está tentando correr atrás aí, não do prejuízo, mas do lucro, né? Porque ninguém corre atrás do prejuízo, né? Correr atrás do lucro, para a gente poder, quem sabe, transformar o Porto e não perder tantas ranking, né, mundial, que o Porto de Santos hoje caiu muito, em comparação a muitos outros portos que são bem mais novos, né, em ranking, justamente por essa falta de modernização. E, por outro lado, a gente vê que mesmo com essa falta de modernização, o Porto ainda vem batendo recordes. Então, quer dizer, é uma estrutura muito sólida, muito firme, então vale a pena o investimento. Agora, como é que fica esse negócio de qualificação, fazendo esse composê aí entre o Porto e a geração de empregos? Não, tem um estado muito significativo, tá, Santiago? Hoje a gente tem, dentro, por exemplo, da CEPET, que é o nosso Centro Público de Emprego, a oportunidade de qualificação. A gente abre ao longo do ano inúmeras turmas que as pessoas possam aprender como se portar numa entrevista, como preencher um currículo, como procurar muitas vezes uma vaga. Então a gente faz esse trabalho inicial, mas tem outras oportunidades na cidade, por exemplo, como o CENEP, o Centro de Excelência Portuária, onde prepara o trabalhador para alguns cursos voltados à área portuária, como empilhador e tantos outros. Então, o CENEP faz esse trabalho. Num outro momento, você tem cursos mais voltados à área técnica, e muitas vezes o próprio SENAC, o SENAI fazem um trabalho significativo nessa área, entregando, por exemplo, até técnicos em segurança do trabalho que muitas vezes trabalham na área portuária. E outras tantas, a gente tem programas de maior qualificação profissional, como uma faculdade, um MBA, que entregam o profissional ao sistema portuário mais qualificação para que ele possa exercer um cargo de gerência, diretoria, como algumas universidades privadas aqui no município proporcionam. Ou seja, a gente tem um sistema educacional, um polo educacional muito forte aqui no município e na região da Baixada Santista, e isso faz com que a pesquisa também se faça presente em todo o sistema portuário. E isso é muito importante, porque a gente percebe que os maiores portos do mundo, aqueles mais desenvolvidos, são aqueles onde você tem uma pesquisa muito forte aliada a uma zona de processamento de exportação. Só para você ter uma ideia, eu vou te passar um número aqui. No mundo existem mais de 5.000 zonas de processamento de exportação. Só na China tem mais de 2.500. E dentre os 10 maiores portos do mundo,
7 estão na China. Aqui no Brasil, nós só temos 2 EPEs em funcionamento. Então, em que pese a gente tenha 11 portos aptos a estar em uma EPE, apenas 2 estão em funcionamento ou autorizados. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente possa investir em educação, em pesquisa, em desenvolvimento econômico, numa modelagem específica para que a gente tenha aqui investimentos públicos e privados, tornando o nosso porto um dos mais competitivos do mundo. Hoje, faz a diferença no Hemisfério Sul, mas pode fazer muito mais. Agora, a gente está vendo também, Bruno, uma capacidade muito maior dos navios, né? A gente vê aqueles grandes navios que simplesmente carregam o mundo todo nas costas, né? É bem diferente do que era no contexto anterior. E a gente vê que o nosso porto tem uma entrada, tem lá o seu calado, né? Que é a profundidade, se não me falha a memória, hoje é de 17 metros, né? 15 metros, né? Então, quer dizer, e tem navios que não chegam a entrar, né, dentro do Porto de Santos. E pelo andar da carruagem, pelo contexto geral, até com essa nova Rota da Seda, que tanto falam, né? Então o Porto de Santos vai estar num ponto bem estratégico ainda. Existe algum tipo de movimentação ou planejamento futuro para se construir um porto em mar aberto, ou mesmo alguma tecnologia para poder aprofundar ainda mais esse canal, sem interferir, por exemplo, nas praias da cidade? Enfim, existe isso já ou não? Existe sim, Santiago. Na verdade, não um mar aberto, tá? Essa estrutura não foi considerada, mas sim uma dragagem de manutenção por conta dos sedimentos, né, do fundo do nosso canal. É necessária essa dragagem de manutenção e também uma de aprofundamento, justamente por conta das embarcações que cada vez mais crescem em seu calado, obviamente, para cima, e tem que compensar embaixo, que é o calado do navio, e aí você precisa de uma profundidade maior para que esse navio possa aqui chegar e se abastecer, embarcar, desembarcar as cargas no Porto de Santos. Então, a Autoridade Portuária de Santos, que tem a competência legal para fazer esse trabalho, tem se empenhado muito na resolução desses conflitos, tem buscado recursos, me parece que, inclusive, já tivemos um anúncio recente no PAC, salvo engano, com recursos destinados a esse fim, ou seja, buscando sempre condições cada vez mais propícias, melhores, para que o nosso porto possa receber navios de grande porte, cada vez maiores, e sim, entregar resultado com mais carga, batendo recorde, como faz a cada ano e como tenho convicção vai fazer cada vez mais. Bacana. Bom, Bruno, vamos trazer aqui um contexto também, que esse aqui chamou muita atenção. Acho que a gente volta justamente naquele incremento do dia a dia, né, da cidade, do contexto da cidade e também do contexto turístico. Vamos falar aqui sobre a passarela, aquela passarela de pedestre. Eu sei que aquela passarela ela foi construída bem antes de você ter entrado como secretário, né? Tanto que você mesmo fala que a sua posse foi marcada porque foi no dia da inauguração da tal da passarela, e essa passarela ela trouxe aí alguns transtornos para a população, até porque o volume de pessoas que passam por ali é um volume muito grande, né? Então a gente tem hoje a gente tem essa noção, vamos dizer assim. Mas quando a SPA planejou essa passarela, não teve um contexto, por exemplo, que são 2 municípios, Santos e Guarujá. Quando envolve mais de um município, uma obra teria que ser vista pelo Condesb, aí o Condesb diz que não foi notificado, não foi conversado, enfim. Hoje teria esse problema, por exemplo, para fazer uma passarela ou não? Olha, hoje a gente tem tomado todo o cuidado do mundo, tá, Santiago? Inclusive trazendo audiências públicas, como foi feito anteriormente também, mas que a gente possa, obviamente, ter todos os cuidados para que não aconteça. Em relação a essa passarela atual, já existe um projeto, e em breve se torna realidade, a construção de mãos francesas acopladas ali com rampas específicas de acesso na lateral, fazendo com que a entrada de bicicleta se torne cada vez mais fácil, tá? Então, dependam menos de elevadores, tem uma estrutura diferenciada para que atenda todo o fluxo, que de fato é muito grande. Agora, novas passarelas hoje estão previstas, com todo esse cuidado, obviamente, toda essa observação. Acho que eu volto à minha frase do início da nossa conversa, tem que cada vez ouvir mais para errar menos. Então, aqui é uma oportunidade que a gente tem, e
Na passarela, que eu acho que é importante destacar, a gente não chama nem de passarela, a gente chama de boulevard, que é uma estrutura que vai ligar a rua 15 de novembro, passa por dentro de um prédio do município que está parado e agora vai dar oportunidade para esse boulevard, e ele vai aos poucos ganhando altura para que as pessoas possam caminhar tranquilamente, sem nenhum tipo de esforço, e chegar ao outro lado, no local onde estão hoje os armazéns que serão revitalizados. Ou seja, vai ser um acesso mais turístico, um acesso que ligará a toda a estrutura dos serviços que ali serão colocados e fará com que as pessoas tenham muito mais tranquilidade para acessar esse outro lado, que a gente tem um olhar mais turístico, com acesso à linha d'água, onde o próprio Parque Valongo vai receber a sua estrutura e, com esse boulevard, fará com que os turistas e os santistas possam, de fato, desfrutar de um ambiente mais acolhedor, acessível e com muita segurança e tranquilidade para aproveitar o nosso Porto de Santos de maneira não oficial, não ao trabalho, mas sim ao lazer. Que maravilha, hein, Bruno? Que maravilha. Vamos ficar aqui na torcida, né? Realmente é um contexto que a gente vê que tem muita obra, né? E tem muitos detalhes, né? Que são vistos no meio do caminho. É como uma obra em casa, né? Quando a gente começa, a gente planeja de um jeito, quando vê, já gastou 3 vezes mais e ficou de outro jeito também, né? Bom, Bruno, tem mais alguma coisa a acrescentar aí ao nosso bate-papo? Porque está muito gostoso, mas o nosso tempo também já vem dando farol alto aqui para a gente, né? Para a gente poder até deixar um suspense para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de trazer você aqui periodicamente para a gente poder trazer justamente todas essas informações que é de suma importância, porque nós estamos falando de porto, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de acesso, nós estamos falando de viabilidade, enfim, de um monte de contexto junto. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar que eu tenha esquecido, por favor, fique à vontade. Não, Thiago, eu queria, de fato, agradecer o convite a você, que é um jornalista experimentado, tem conduzido aí muito bem o trabalho Cidades em Debate, trazendo diversos assuntos qualificados, uma audiência que faz jus a esse programa. Então, uma alegria enorme poder estar aqui, falar do nosso Porto de Santos, de todos os desafios e do desenvolvimento que tem sido objeto do nosso trabalho. Eu não quero dar aqui alguns spoilers, tá? A gente tem algumas outras ações em andamento, então no novo programa tenho certeza que trago novidades, temos alguns assuntos aqui bem quentes e que em breve serão notícia, e faço questão de estar aí para conversar com você e trazer bastante novidade do nosso Porto. E, obviamente, agradecer a oportunidade, agradecer o carinho, poder estar aqui, falar do Porto de Santos e convidar a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham, a entrar no Instagram, que a gente faz uma divulgação das vagas. E, se você permitir, coloco aqui, emprega_Santos, está no Instagram, e também o meu pessoal, a gente faz a divulgação, pode me procurar lá, Bruno Orlandi, vocês vão me encontrar no Instagram, no Facebook, a gente tem feito uma divulgação em massa para que todos aqueles que queiram acessar, ter oportunidade, o que está no Centro Público de Emprego, como é que está, entrem lá, verifiquem, achem a sua vaga, passem no Centro Público de Emprego, façam seu cadastro e aí recebam um encaminhamento para as vagas, para as novas oportunidades. Nosso objetivo é tornar cada vez mais acessível esse instrumento de política pública, esse equipamento que a Secretaria tem, para que o cidadão santista possa ter oportunidade, se qualificar, garantir para si um emprego, uma oportunidade de renda, gerando cada vez mais recursos para que ele possa colher os frutos disso e manter dignamente a sua família, colocando o pão na mesa. Então, agradeço demais a oportunidade e me coloco à disposição para o que você precisar e todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Bacana. Então tá aí na tela, emprega_Santos no Instagram, né? Onde as pessoas podem ter acesso a essa informação importantíssima aí de emprego. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, sucesso e estamos por aqui, sempre torcendo por você e, claro, por uma Santos e uma Baixada cada vez melhor. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite também. Então ficamos por aqui. Nosso querido secretário, né? Ele que agora é secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Bruno Orlandi, conversou conosco nesse Cidades em Debate especial de sábado. Estamos com Deus e segunda-feira, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.